Bem-vinda, bem-vindo, Reflexões Bíblicas. Nosso encontro de hoje, nós refletimos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 22 a 32. Nós estamos utilizando a versão mais curta, em algumas igrejas vão ler até o versículo 40. A proposta de chave de leitura é: Jesus é o Messias para todas as nações e não só para um povo ou uma religião. Vou fazer a leitura mais curta aqui na minha versão da Bíblia, acompanhe aí na sua. Diz o seguinte: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Jung, então eles levam, Maria e José levam Jesus ao templo, cumprindo a lei de Moisés, apresentam, e aí nós temos essa famosa passagem de Simeão. E na versão curta termina aqui quando ele diz que ele pode morrer em paz. Você está propondo para a gente que esta mensagem, essa leitura, ela pode ser lida como uma espécie de universalismo, né? Jesus é Messias para todos? Eu acho que a tua fala é correta, né? Quer dizer, a grande discussão contemporânea é a questão: a salvação é só para os cristãos ou para os judeus e cristãos? Então, temos muitos cristãos juntando bandeira de Israel com do Brasil ou Estados Unidos, né? Para fazer essa ligação, ou uma visão universal, que você colocou, que é a luz para todas as nações. Então, eu acho que essa é a chave que eu quero propor, né, de ler. Interessante o texto, começa dizendo assim: conforme a lei de Moisés. Logo depois, começa dizendo: e Maria e José foram lá, Jerusalém, apresentar ao Senhor de acordo com a lei do Senhor. Espera aí, é lei de Moisés ou lei de Deus? Tudo bem? Essa é a primeira discussão interessante, que você passa. Então, sempre a minha interpretação, tá claro? Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que é razoável a partir do texto, né? Como Lucas coloca de cara, é conforme a lei de Moisés. Por que não começa dizendo que é lei de Deus? Porque Lucas quer mostrar que Jesus faz uma ruptura. Jesus traz uma novidade. Porque se Jesus não traz nenhuma novidade em relação a Moisés e profetas, cristianismo não seria cristianismo, seria judaísmo. Então, Jesus seria mais um profeta. Essa é uma coisa importante, né? Então, Lucas quer colocar que cristianismo, Jesus vem dentro da tradição judaica. Só que, como diz o Epístolas Hebreus, no passado, Deus falou por meio dos patriarcas e profetas. Agora, nesse tempo especial, Deus fala, aparece, a revelação plena aparece em Jesus. Jesus tem uma novidade. E qual é a novidade que o Lucas está colocando? Que Jesus não veio com o Messias só para o povo de Israel. Não é só de Israel, é para o cristianismo. Não. Então, seria nessa mesma perspectiva. O que Lucas está colocando, que Jesus é a luz para todas as nações. Espera aí,
as outras nações não têm ritos do tipo ir no templo e oferecer uma rola ou uma pombinha. Eles têm que aprender a fazer isso para se tornar também do Messias. Não, Lucas, não, vocês não estão entendendo. Há uma diferença entre aquilo que é cultural, entre aspas, isso é aquilo que a gente expressa através da tradição cultural judaica, da luz que Jesus traz. E o que é luz aqui ele está colocando? Não é o conteúdo concreto, assim, o que é cultural, as coisas que aparecem. Mas, por exemplo, uma criança, quando vai expressar para a mãe que ama, vai fazer com gestos de criança. Por exemplo, fazer um desenhinho bonitinho para uma criança de 5, 6 anos. Quando essa criança usa as mesmas coisas de criança para falar para a mãe que ama aos 25 anos e não tem nenhum problema de deficiência mental, você tem algum problema errado com o menino. A gente não. Você expressa o amor de uma forma madura. Então, como é que você sabe que está permanecendo o amor? A forma concreta. É o que luz, aqui está falando de luz. A forma concreta é de acordo com o tempo, lugar, costume, etc. Então, a Messias, a luz que Jesus vem trazer aparece em todas as partes do mundo, só que de forma diferente culturalmente. Ah, Jung, você está forçando. Aí eu queria, então, ver por que Lucas fala do Simeão. Quando, diz assim, conforme escrito a lei, os, os pais foram, José e Maria. E aí, havia um homem movido pelo Espírito Santo, vai até o templo, e é uma coisa interessante. Quem é o Simeão? Ele não é nada. Ele é justo e piedoso, mas não é sacerdote, não é doutor da lei. Tudo bem? E aí vem. Então, o que é movido é pelo Espírito Santo, não pelo ritual de sacerdote, de ter sido sacerdote. E antes que Maria e José forem passar pelo ritual, antes que passasse pelo ritual de Moisés ou dos sacerdotes, Simeão viu e disse, e dá essa profecia. Então, mostra assim, o anúncio, a percepção, quem é que vê que ele não é doutor da lei, não é pessoa sacerdote, mas é uma pessoa justa e piedosa, antes que passasse pelo ritual do templo, Jesus é revelado aqui. Então, Lucas mostrou que quem são os primeiros a receber Jesus como Messias? Pastores, lembra? No Evangelho de Lucas é pastores. E aí, nessa tradição, lembrando semana passada que a gente falou, Moisés e Lucas, Lucas e Mateus, outros evangélicos, evangelista, desculpa. Evangelistas. Evangelista, hoje eu estou, como sempre, estou cansado. Né? Então, o evangelista, Lucas quer dizer, olha, aqui tem uma novidade, e a novidade não vem, o Messias não é revelado pelos poderosos, sacerdotes, reis, etc., mas por pessoas que são justos e que são movidos pelo Espírito Santo e não pela ganância ou pelo vaidade, eu sou importante. E aí, então, né, e outra coisa interessante, né, Simeão toma menino no braço e diz, conforme a tua promessa, eu vi o quê? Vi o sinal da minha promessa da consolação. Ah, não, com Jesus, vai lá e destruir tudo os inimigos, vai expulsar o Império Romano, expulsar os sacerdotes. E aqui a promessa de Simeão é uma coisa simples.
Deus está conosco. Obviamente, Simeão tinha uma expectativa, né? Mas assim, eu vi, Deus me deu essa consolação. Então, consolação é um papel muito, um tema fundamental que a gente pouco fala. No meio das dificuldades, onde a gente não consegue ver os avanços da história, Simeão é um cara que... Porque ele não viu. E Jesus também vai morrer sem fazer grandes expectativas messiânicas judaicas. Né? Isto, a consolação. Eu sei que Deus está conosco. E aí, essa é uma coisa importante. Né? E aí, dizer que Jesus é o Messias dá a chave de interpretação onde Deus está, quem é o Espírito de Deus no mundo inteiro. Mas tá aí, como é que o pessoal vai descobrir isto? Não cai do céu. E aí vem o papel do povo de Israel. Então, o povo de Israel e o cristianismo, e aí o povo de Israel que vai seguir essa linha de cristianismo, de Jesus, mesmo que continue como tradição de rituais judeus, é perceber, né, que o Espírito Santo age de um outro jeito. Então, como é que Deus está com as pessoas que estão com solidariedade, lutando, perseverando, etc. Como é que a gente sabe disso? Que Deus não está no imperador, mas está em Jesus? É tradição bíblica. Então, a Bíblia não tem... Não, peraí. Sem essa tradição bíblica, a gente não pode ter a chave para dizer Deus está aqui. Como é que a gente expressa isso? Na China, os cristãos ou as pessoas que descobriram isso usam com rituais chineses. Quando eu era coreano, na criança, usava coisa do cristianismo, da igreja católica, com rituais misturando com tradição coreana, né? Então essa é a chave. E aí outra, só para terminar, né? Quer dizer, o texto mais longo, a versão longa, uma das coisas, ele é um sinal de contradição, isto. E aí me lembra, assim, a bispa da igreja anglicana no rito ecumênico do Trump, né, que ele foi. Isto. Ah, não, mas ela cria uma confusão. Isto. Jesus veio para trazer confusão. Para criar contradição, para dizer, olha, o que vocês pensam que é, não é. Deus não é assim. Por isso que o Trump vem com... Não, eu tenho poder. A bispa tem que pedir perdão para mim. E ela diz, não. Com toda tranquilidade. Eu acho que isso mostra a piedade dela, dizendo, olha, Jesus nos mostrou que Deus é misericordioso. É isto. Eu tenho que anunciar. Seus presidentes, em nome da igreja, da cristã, fé de vocês, como muitos trumpistas, ela está errada, não deveria criar uma confusão. Jesus veio para trazer confusão. Porque as pessoas não querem perceber quem realmente, como Deus age na história. Aí, o que você acha? Poucos comentários. Acho que quando você apresenta, mais uma vez, você bate na chave para a gente pensar que eles vão cumprir a lei de Moisés, mas tem um algo novo, um algo de diferente. Então, esse é um elemento que está presente nos últimos encontros, quase sempre. E aqui você apresenta essa novidade de Jesus, como essa luz, ela é um sinal para todos os povos e que ele pode ser compreendido. A tradição judaica cristã colabora a gente descobrir qual é esse sinal, mas que ele pode ser interpretado em cada uma das realidades à sua maneira. E para isso, então, tem a imagem do Simeão, no texto completo tem a Ana também, né? Mas aqui é o Simeão, que é alguém que é movido pelo Espírito Santo e não pela autoridade da instituição, que seria uma expressão da cultura, né? Do judaísmo e etc. Ou hoje, como a gente fala da igreja cristã,
mas ele é movido por algo que é maior, não que seja fora disso, mas é maior do que isso. E o que ele expressa é que Deus consola o povo, Deus está com quem sofre, Deus é a expressão dessa solidariedade do amor, e isso pode ser constatado, isso pode ser aplicado, isso pode ser interpretado em cada uma das culturas. E de forma muito atual, você traz o exemplo da bispa na posse do Trump, que diz que não tem como pedir perdão se o que ela pede é que haja consolação para os que sofrem, né? Que é a principal expressão do cristianismo. É isso aí. Bem, terminando nossa reflexão, quando o Jung concorda com o que eu disse, ele nem complementa. Ou quando o tempo já estourou também. Já Né? estourou. Então, o Jung está indo viajar a convite do Conselho Mundial de Igrejas para uma atividade no Zimbábue. Não é do Conselho Mundial de Igrejas, não é? Não, Dari é Conselho Mundial de Igrejas, é um organismo dele. Não, é Conselho de Missão, alguma coisa, não é Conselho Mundial de Igreja. Ele representa uma parte que é pertencente ao Conselho Mundial de Igrejas. Então, é isso. falha minha. Bom trabalho por lá, Jung, que seja um encontro proveitoso. Um abraço. Tchau, tchau.